Bom dia! Hoje eu vou fazer um exercício sobre força de cisalhamento e momento fletor e como que funcionam os diagramas disso. A partir desse exercício, represente graficamente os diagramas de força de cisalhamento e momento fletor para a viga ilustrada. Nessa viga, a gente percebe que eu tenho dois apoios, né? O primeiro no começo e o segundo no final da viga. Aí eu tenho também duas forças de 8 kN em B e C. Então, em A, eu tenho um apoio, em B, eu tenho uma força para baixo, né, empurrando essa viga. Em C, uma mesma força, também de 8 kN, só que afastadas em 2 metros. E daí, depois de 2 metros, eu tenho outro apoio, em D. Aí, como que vai funcionar isso? Eu tenho que encontrar, para eu fazer a somatória das forças, eu tenho que fazer o diagrama de corpo livre primeiro, para a gente conseguir entender quais são as forças para que essa viga fique estática. Porque estão tendo duas forças empurrando ela para baixo. Para ela não cair, qual é o esforço, qual é a força que o ponto A e o ponto D tem que fazer? Então, e elas são ao contrário, né? Porque as forças estão indo para cá, quer dizer que para a somatória dar zero, A e D tem que ter uma força para cima. Por isso, a gente consegue desenhar o diagrama de corpo livre com uma força AY e DY. Agora que a gente tem esse diagrama, a gente pode fazer a somatória das forças. Eu sei que a somatória das forças em Y tem que ser zero, para essa viga ficar estática. E como que isso vai acontecer? Eu tenho uma força. Aí a gente tem que olhar qual é o sentido, né, à medida que o Y cresce. Então, se ele cresce para cima, a força AY e a força DY são positivas. E as forças de 8 kN são negativas, porque elas estão ao contrário, né, do sentido. Então, eu vou ter aqui AY mais DY menos 8 menos 8 é igual a zero. Então, eu tenho que AY mais DY menos 16 kN é igual a zero. Ou seja, AY mais DY é igual a 16 kN. E agora, o que a gente tem que fazer? Eu preciso calcular o momento de força deles, né? Então, porque eles têm distâncias entre eles, não são todas forças em um único ponto. E essa distância é relevante. E como que eu vou fazer isso? Eu vou precisar da força e da distância para encontrar esse momento de força. A, B e C. Por quê não o D? Porque o D vai ser o resultado. A somatória das forças, a somatória dos momentos de força vai ser o próprio MD. Então, vai ser igual a zero. Por que isso? Porque em MD não vai ter mais distância, né? Eu começo a partir de A. E como que eu vou saber se essa força vai ser positiva ou negativa? Depende do sentido em que, se eu aplicar força, ele vai girar. O sentido positivo vai ser quando ela gira para cá, ou seja, no sentido anti-horário. Se ela girar para o horário, quer dizer que eu tenho que colocar como força negativa. E como que vai funcionar? Eu sei que as somatórias das forças, dos momentos de força, vai ser a soma de MA mais MB mais MC. E isso tem que dar zero. Lembrando qual que é a fórmula do momento de força.
colocar aqui. Momento de força é igual a F vezes D. Vamos pensar em A. Se eu aplicar essa força de AY, quando eu empurro a viga, ela vai girar no sentido horário ou anti-horário? Se eu empurrar ela para cá, percebe que ela vai girar, a viga vai girar para cá? Esse é o sentido horário, ou seja, a força tem que ser negativa. Por isso, menos AY vezes, qual que é a distância até chegar em A? É a viga toda. Então, vai ser o 6 mais o 2 mais o outro 2. Vezes 6 mais 2 mais 2. E agora, vamos pensar na outra força, então no ponto B. No ponto B eu tenho uma força para baixo. Essa força, se eu empurrar a viga vai girar assim, ou seja, está no sentido certo, positivo. Então vai ser mais 8 quilonewtons vezes, e qual que é a distância? Eu já usei o 6 que estava lá. A força dos 8 quilonewtons, o primeiro 8 quilonewtons aparece quando eu tenho 2 e 2 metros. Então, ele vai ser multiplicado por 2 mais 2. E o outro 8 quilonewtons vai ser só pelo 2, que é até chegar no ponto D, que vai ser o resultado. Então, mais 8 vezes 2, que tem que ser igual a zero. Para simplificar tudo isso, eu vou ter aqui 6 mais 2 mais 2, 10. 10 vezes menos AY. Então, eu vou ter menos 10 AY. Mais 8 vezes 2 mais 2, 4. Então, mais 8 vezes 4. E aqui, mais 8 vezes 2. Igual a zero. Eu vou ter, então, menos 10 AY mais 8 vezes 4, 32. Mais 8 vezes 2, 16. Igual a zero. Agora que eu tenho isso, vou somar o que é número e passar para lá, para eu encontrar qual é a força de AY. Porque encontrando a força de AY, posso encontrar DY. Eu vou ter, então, aqui vai ficar menos 10 AY mais 6 mais 2, 8, 1 mais 3, 4, igual a zero. Aqui está negativo, faz mais sentido eu passar ele para lá, para eu ficar com os dois positivos e encontrar qual é o valor de AY. Então, eu vou ter aqui 48 é igual a 10 AY. Mas eu não quero saber 10 AY, eu quero saber quanto é o AY. Ou seja, tem que dividir 48 por 10, que vai dar 4,8. Nesse momento a gente está usando tudo em quilonewtons, né? Então, 4,8 quilonewtons é igual a AY. E lembra que quando a gente fez o somatório das forças, a gente tinha que AY, AY mais DY era igual a 16, eu encontrei AY, posso encontrar DY. Então, eu tenho aqui 4,8 mais DY é igual a 16. O que eu faço? Isolvo DY. DY vai ser igual a 16 menos 4,8. E isso dá 11,2 quilonewtons. Agora que a gente descobriu todas as forças, então, a Y, o 8 quilonewtons, 8 quilonewtons e DY,
a gente pode montar esse desenho. Esse desenho vai ser importante para a gente conseguir montar o diagrama da força de cisalhamento. Como que vai funcionar? Eu tenho que encontrar qual é o esforço cortante, então a gente vai pensar, o de A para B é fácil, por quê? A gente vai ter que pensar de ponto a ponto, então de A para B, de B para C e de C para D, porque a força não vai ser a mesma, o esforço cortante não vai ser o mesmo em todos os pontos da viga, até porque eu tenho forças diferentes, né? Então agora que eu sei as forças, eu posso encontrar esse esforço cortante para que eu possa montar o gráfico. Como que vai ficar? De A para B, eu encontrei que era 4,8. Como ele é o primeiro, vai ficar como se fosse mesmo a força. É a força AY, porque eu não tenho nenhum problema, nem tenho nenhuma outra força interferindo naquele ponto. Mas quando passar, por exemplo, de B para C, já vai mudar. Vou mostrar como. De B para C vai ficar esses 8 kN menos a força que aparecer, que vai ser o 8 kN. Então eu vou ficar com 4,8 menos 8, que vai dar menos 3,2 kN. E agora de C para D. De C para D vai ser igual a esse menos 3,2 menos a próxima força, que vai ser o 8 kN. Então, menos 3,2 menos 8 dá menos 11,2 kN. Veja que vai ser o mesmo valor que eu tinha encontrado para DY, só que ele está negativo. E eu vou mostrar no gráfico como que isso vai ficar no diagrama. Vai ser um diagrama por esforço cortante e X. Então, a distância que percorre, como que vai ser o esforço cortante nele. Isso vai ser o diagrama de força de cisalhamento. Primeiro ponto, eu vou ter que colocar esse 4,8. Então, ele sobe 4,8, mantém até chegar em D. Em D até C, ele vai manter em menos 3,2, ou seja, ele vai abaixar. Aí, quando ele abaixar, ele vai seguir até chegar em C, e daí quando estiver em C, ele vai abaixar mais ainda para 11,2 em D. E depois disso ele vai subir de volta porque acabou as distâncias, né? Não tem mais influência de nenhuma força, então fica igual a zero. Porque eu não tenho mais nenhuma força interferindo, vai ficar zero. Agora que eu tenho o diagrama da força de cisalhamento, eu posso fazer o diagrama do momento fletor. E o que é o momento fletor? Vai ser a área dessas figuras, desses retângulos que estão sendo formados. Então vai ser a força, o esforço cortante vezes a distância que leva de um ponto a outro. Então, por exemplo, o momento fletor de A até B vai ser a força de A até B, que vai ser 4,8, e de A até chegar no ponto B são 6 metros, então vai ser multiplicado por esses 6. E isso vai dar 28,8, agora presta atenção na medida, quilonewton vezes metro. Certo, encontrei a área de AB. Agora, então, o momento fletor de A até B é esse aqui.
Agora eu vou encontrar de B até C e depois de C até D. É bem parecido para quando a gente vai fazer o gráfico da força de cisalhamento. Por quê? Porque a gente tem que descontar o que já está acontecendo. Como que vai ficar, por exemplo, o momento fletor de B para C? Vai ser essa força menos ou a que já aconteceu. Então vai ser MAB, que é esse que eu encontrei, mais a força que tem de B para C, ou seja, a força em B, que é, a gente encontrou já, desculpa, não é a força, né? É o esforço cortante, porque é o do gráfico. Então, eu tenho esforço cortante vezes a distância. O esforço cortante de B para C a gente já encontrou, que é menos 3,2, vezes a distância que ele anda. Essa distância de B para C é 2 metros, então vai ter que ser vezes 2. Isso dá, aqui eu sei quanto que é, 28,8, menos, isso aqui vai dar, menos porque aqui é menos, então 6,4. E isso resulta em 22,4 quilonewton vezes metro. A mesma coisa acontece com o momento fletor de C para D. Como que vai ser esse retângulo? O momento fletor de C para D é igual ao anterior, então MBC, mais, agora vou pegar o esforço cortante desse ponto, desse momento, então desse intervalo, é o que a gente encontrou, o DY, né? Que é menos 11,2 vezes a distância de C para D, que é 2 metros. Isso vai ser MBC, eu já encontrei, 22,4. Menos, isso aqui vai dar menos 22,4, né? Então, menos 22,4 é igual a zero. Descobri, então, que o momento fletor até acabar a viga vai ser zero. Como que vai funcionar? Os eixos vão ser o X e o momento fletor. Como que fica, então? O momento fletor no ponto zero, ou seja, zero no sentido do X. Então, quando começa a viga, qual que é o esforço cortante que eu tenho? Esse 4,8. E ele se mantém até chegar no ponto B. Então, até chegar no 6, é o momento fletor. Aí, o que eu tenho depois? De B para C, vai ficar como 22,4, ou seja, caiu. E aumentando do zero, até chegar no ponto B, ou seja, até chegar em 6 metros, ele está aumentando. Quando chega em 28,8, depois ele desce um pouquinho de C para D, de B para C, que vai ficar em 22,4. E depois desce até o zero, que é o momento fletor de C para D. Então agora fiz todos os pontos, resolvido. Encontrei as forças a partir da somatória das forças, encontrei também o momento de força para depois encontrar o esforço cortante, para então fazer o diagrama da força de cisalhamento e agora conseguir fazer também o diagrama do momento fletor. Foi contemplado todos os aspectos que o enunciado pedia. Agora a gente se vê na próxima.